Aí uma outra coisa, Cleberton, que eu queria também sentir a tua visão, até como consultor, porque recentemente a gente tem trabalhado muito em entregar produtos que vão dar sustentação para processo. Tá? E ali na palma da mão do cliente, né? Na palma da mão do repositor, na palma da mão do gerente de loja. Sim. Então, o sistema apontar, por exemplo, que o estoque de gôndola precisa ser reabastecido, tá? De tal forma que isso vai acontecer de uma maneira muito mais eficiente. Tá? Então, como é que você enxerga hoje essa mudança? Tá? Por isso que acho que o tema a gente trouxe de gestão 4.0 e a gente vai trabalhar nos próximos episódios, assim, sempre tem muito pensando em automação, porque tem muito conteúdo. Mas como é que você pensa hoje essas soluções que vêm para dar sustentação ao processo? Porque antigamente o consultor chegava lá com um checklist. Era muito operacional. Era muito operacional. E hoje a gente tem pensado muito nisso. Né, hoje a gente tem pensado nisso porque, assim, desde da parte operacional, tática e estratégica, ele tem a parte do sistema, mas tem a parte não só do sistema ali que eu abri meu notebook. Eu acho ainda que o notebook, o computador, ele tem algum tipo de utilização que é interessante para alguns casos. Mas em outros casos, o celular é muito melhor. Em outros casos, o tablet é melhor. Então, assim, a gente tem pensado muito nisso, assim. Então, a gente tem sistemas hoje, aplicativos, no caso, desde do repositor até o dono da loja, né? E a gente tem pensado muito nisso. Duas coisas que a gente tem pensado muito, que automatizar coisas que você não precisa fazer e ter como você mostrar os dados para todas as pessoas. Então, assim, quais dados que o repositor precisa para ele ser mais eficiente? Quais dados que o dono da loja precisa para ser mais eficiente? São coisas bem diferentes, mas os dois precisam de dados ali para trabalhar. São dados diferentes? São, mas que vão ajudar ali no dia a dia da loja, né? Qualquer registro é dado. É um data point, né? Então, um log vira um dado. Exato. Um log do dia que a mercadoria entrou e o dia que ela não saiu e o dia que o último dia de venda pode virar um dado aí de quantos dias a mercadoria ficou sem vender. Né? É um exemplo, né? Mas uma coisa que eu acho que muitas pessoas esquecem que é o seguinte: não é tão tangível porque não é medido, mas poderia ser. Mas, por exemplo, tudo que você automatiza de processo, que você não precisa de uma pessoa a mais no teu negócio, é lucro. Automatizar aumenta a margem de contribuição do negócio. Qualquer automatização. Eficiência. Né? Então, e você gera mais eficiência, automaticamente gerando mais lucro. Eu penso assim que tem duas coisas aí. Que tem a questão... Às vezes você não... Com alguma automatização, às vezes você não vai ter, por exemplo, uma pessoa a menos, mas você vai ter uma pessoa pensando no que ela precisa pensar. Mas talvez será que hoje, vou colocar isso pra gente pensar, ele não precisaria ter aquela pessoa, mas ele só não tem ela, porque ele não faz aquele processo, mas ele deveria fazer? Vou dar um exemplo. Eu tenho lá, a gente monitora os e-commerce lá, pega os preços. Pesquisa de preço. Aí eu falo com alguns supermercados, o cara, mas eu não tenho time, então não vai reduzir minha despesa. Então você está perdendo em outra ponta, porque você deveria ter time que estivesse pesquisando em praça para saber qual é o preço do seu concorrente. Exato. Você já está perdendo de outra maneira. Você vai estar perdendo margem em outra maneira. O cara no abastecimento para detectar na gôndola. Será que eu não precisaria ter uma pessoa, teoricamente, para poder sanar esse problema de ruptura dentro da minha loja? Ou mais repositores? Então, talvez o cara não tenha essa sensação porque ele não tem essa despesa hoje, mas talvez ele deveria ter. Então, quanto dinheiro ficou na mesa no outro lado? Ele tem esse problema, mas ele ainda não resolveu. Não resolveu! É isso aí, cara. Ele não sabe que ele tem, mas ele tem. Mas você tem esse problema. Então, para ele, o ambiente dele tá tudo certo. Porque ele tá convivendo todos os dias do jeito que tá e tá tudo bem. Mas tem um grande gap e ele não tá enxergando. E ele precisaria fechar essa torneirinha, se a gente pode chamar de torneira, que tá pingando. Você tá entendendo ou não? E isso que eu acabo enxergando bastante aí. Eu não sei se eu terminei meu raciocínio, né? Porque aí eu falei de margem de contribuição, né? Que eu vou falando, né? Mas essa questão, cara, do lucro, né? Que nem eu falei, você vai aumentar o teu lucro, ou seja, na esfera, como o Júnior levantou, o cara não tinha despesa, mas ele estava deixando dinheiro na mesa, ele não vê, né? Ou na despesa, de repente, de reduzir... uma mão de obra, não só mão de obra, ou outras tecnologias, ou qualquer coisa que pode acontecer no mercado, qualquer variável, né, do negócio falando, né? Então eu enxergo que, de fato,
Quando você automatiza algo, você tem algo mais automatizado, você diminui os gaps operacionais ali, que são problemas com o ser humano mesmo, de estar se perdendo num processo, ou seja, numa pesquisa de preço, ou seja, propriamente num pedido de compras, ou seja, propriamente no CPD, né? No cruzamento de nota lá na entrada do CPD. Pô, cara, você negociou, o comprador fez uma puta negociação, 28 dias conseguiu da BRF tirar 35. Não acredito, da BRF 35 tirou. Chegou lá no recebimento e bateu 21. O que adiantou todo o esforço do cara, né? Então, o software, que ele fala, ele vai mapeando o seu processo, principalmente quando a gente fala dessa linha operacional, e vai identificando, ó, é isso aqui que você tem que seguir, é isso aqui que você tem que seguir. Mas software também precisa ser alimentado. Tem gente ali que coloque a mão e faça funcionar. Aí você vê um monte de gente falando, né? É natural essa conversa, né? Eu tô trazendo, assim, de maneira nenhuma tendenciosa, a gente tá falando de business mesmo aqui, né? Aí o cara, o meu software não presta. Concordo que existem coisas no mercado, né? Mas a maioria das vezes é porque o cara não usa. Sim, com certeza. Não tem tal função, é que você nunca usou, tá Nunca aí, usou, ó. Putz, verdade, tem. É o que eu vejo bastante.